Eu tenho 54 anos. A minha mãe faleceu com 22 anos de idade. E nesse meio tempo, meu pai conheceu uma outra pessoa, se casou. Então começou a ter bastante conflitos. Eu sofri bastante nas mãos dela. Ela não tinha paciência comigo. Eu lembro também uma coisa que, já nessa mesma época, que eu não podia sentar na mesa para comer com eles. De jeito nenhum. E se sentasse era de cabeça baixa, ou comer em algum outro lugar. Então tudo aquilo eu fui guardando, e à noite eu tinha insônia. Eu tinha medo. Eu não queria dormir sozinha, mas com quem que eu ia dormir? O catolicismo começou a fazer parte da minha vida da infância para a adolescência, porque tem todos aqueles sacramentos que os católicos fazem, né? E essas freiras sempre estavam por ali, ou dando catecismo, ou as mais jovens junto, né, no grupo de jovem. Então eu comecei a achar bonito a roupa delas, a maneira que elas se comportavam, e achei que seria uma boa para mim. Lá tinha, acho que 3 grupos, as mais novas, que tinham entrado há pouco tempo, que seriam as aspirantes, depois tinham as postulantes, depois tinha as juniores. Comecei a trabalhar com crianças, terminei o meu magistério, comecei a trabalhar com crianças. Lá a gente estudava muito, por exemplo, sobre a Igreja Católica, Roma, essas coisas, mas nada assim de pegar a Bíblia, a palavra de Deus, e saber quem é o nosso Deus verdadeiro. Não, nós estudávamos a história da congregação. A Bíblia não era usada. A Bíblia ela era usada só naquele ritual da missa pelo padre. Só, era algo assim, muito sagrado para estar nas nossas mãos. Tipo assim, fechado a 7 chaves. A palavra que a gente ouvia era aquela do folheto do domingo da missa. Era o que me faltava. Um Deus que me desse uma família, que eu pudesse amar, que me desse um esposo, filhos. Ali eu nunca ia ter. Vou pedir para ir embora, porque jamais alguém ia falar, você está dispensada. E a minha vida era um vazio por inteiro. O vazio, ele traz muito medo e muita incerteza e um buraco fundo. Eu tinha medo de todas as imagens. Tudo. Eu não conseguia passar em um lugar escuro, em um corredor escuro sozinha, eu nunca ia. Eu sempre pedia para alguém ir junto, porque eu tinha a impressão que todos estavam olhando para mim. Eu precisava descobrir algo diferente, foi por isso que eu pedi para desistir. Porque senão a minha vida ia, sei, dali eu acho que eu ia sair para um manicômio, só pode. Quando eu decidi mesmo que eu deveria vir embora, dali mais ou menos um ano, mais ou menos, eu conheci uma pessoa, né, que hoje é o meu esposo. Tivemos muita dificuldade, porque eu não tive uma experiência amorosa antes. E aí o nosso relacionamento foi ficando cada vez mais conturbado. Ele começou já logo em seguida a partir para amantes, procurar ter amantes. Nessas alturas eu já estava com 2 crianças pequenas. E meu esposo cada vez pior, a ponto de separação. Eu comecei a buscar, eu pensei, eu tenho que achar alguma coisa. E foi onde eu me envolvi com candomblé, mesa branca. E aí sim, aí eu acreditei. Eu falei, agora vai dar certo. Lá eles falavam que então eu precisava desenvolver. E que eu era uma pessoa médium. E que eu teria o dom da cura. E que eu precisava desenvolver imediatamente. E foi onde eu comecei a trabalhar. Então, se precisa desenvolver e eu vou ficar bem, então vamos trabalhar. E aí eu comecei a receber entidades. Todas as noites. Recebia um homem chamado Dr. Flitz. E aí eu comecei a acreditar que aquilo era verdadeiro. Porque as pessoas chegavam e eu detectava onde estava o problema, a pessoa falava que realmente era ali. E ali era feito uns rituais, tipo como se cortasse as pessoas. Saíam dali aquelas pessoas todas cheias de esparadrapo e cada vez chegando mais pessoas. Para mim,
de ruim, que lá em casa cada vez ficava pior. Meu esposo se enfiando cada vez mais na bebida e minhas crianças pequenininhas ali, daquele jeito, eu levando elas para o centro. Nós passamos fome, necessidade mesmo. A Universal entrou na minha vida na madrugada, através de um programa 25ª hora. E eu liguei a televisão e o bispo que estava falando, fazendo o programa, ele falava: olha, você que está aí sentado nesse sofá e agora com esse tipo de problema, né? Você que está vendo vultos, você que até hoje não se encontrou na sua vida. Enfim, ele falou comigo. Ele falou assim: olha, você que está passando por essa situação, pediu para que colocasse um copo d'água, depois da oração bebesse aquela água, e que no outro dia eu desse o meu primeiro passo de ir até a uma Universal mais próxima da minha casa. E aí nós entramos nessa igreja. E veio um pastor com um sorriso maravilhoso. E nos cumprimentou, nos chamou para sentar e fez uma reunião maravilhosa. Saímos felizes da vida, parece que não existia mais nenhum problema, sabe? Leve com aquela reunião, tudo muito gostoso e já querendo ir amanhã. E foi meu esposo, e foi as crianças para a EBI. Ele começou a falar que o Espírito Santo, ele poderia transformar a nossa vida, né? Que ele ia nos transformar de dentro para fora, que ele ia sarar todas as nossas feridas. O que mais me enchia os olhos é que Deus conseguia falar comigo ali. Eu sabia, meu Deus, Deus está tão perto. É a boca dele falando comigo. E na hora da busca, eu lembro que eu comecei a buscar de tal forma. Aí eu comecei a falar: meu Deus, cuida de mim, com sede de fato e de verdade, buscando. E foi ali que tudo aconteceu. A partir daquele momento que você recebe, que você tem aquele encontro, o passado é passado. Ele coloca um rótulo, um selo, um brilho. A dificuldade ela vem, mas você não encara ela mais como uma dificuldade, A gente sabe que tem solução. É algo muito bom. É uma alegria assim que transborda. É isso que o Espírito Santo trouxe para mim naquele dia. E cada vez a minha vida foi sendo assim, uma vida de certeza. Deus foi me dando direção do que fazer. Foi me dando direção de como cuidar dos meus filhos. Foi me dando sabedoria de como lidar com meu esposo. Tanto que não demorou nada, meu esposo parou de beber. Montar uma empresa, Deus colocou na minha cabeça de montar uma empresa. Essa empresa hoje já tem 22 anos. É uma empresa já que presta serviço no estado. É uma empresa abençoada. E eu e meu esposo, a gente sempre pediu a Deus para nós sermos o maior dizimista da nossa cidade. E nós somos. Hoje nós somos muito felizes porque a gente consegue passar isso para as pessoas. E a gente consegue ter essa certeza de que nunca mais a gente está sozinho. Para mim, ele representa tudo. Ele é o primeiro.